mais uma aula. Comparativo de superioridade. Como que a gente faz o comparativo em inglês? Vamos ver aqui agora. As comparações nesse idioma, no inglês, né, são feitas como no português, ou seja, lembram muito tudo aquilo que você já aprendeu quando estudou o grau dos adjetivos na escola. Vocês já estudaram, né, o grau dos adjetivos no sentido de comparação, né? Tem superioridade, inferioridade, de igualdade e tem o superlativo. Nesse caso, nós vamos estudar o comparativo de superioridade, ou seja, quando nós vamos comparar coisas, sendo que uma se destaca mais que a outra, tipo, algo é maior que outra, é mais quente, é mais frio, é mais inteligente, mais bonito, etc. Como a gente faz isso no inglês? É o que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, vocês já viram que os adjetivos no inglês, eles se dividem em dois grupos, né? Vocês já sabem, adjetivo é aquela palavra que vai dar qualidade, características para as coisas, né? No inglês, nós temos dois tipos de adjetivos, os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Os adjetivos curtos são aquelas palavras bem pequenas, né? Por exemplo, tall, alto, né? São palavras bem pequenas, que têm só uma sílaba ou no máximo duas. Os adjetivos longos são aquelas palavras, aqueles adjetivos maiores, como beautiful, intelligent, por aí vai. É importante saber primeiro essa definição de adjetivo curto e adjetivo longo, porque na hora da comparação eles vão ter essa diferenciação, né? Os comparativos curtos vão ser feitos de uma forma e os comparativos longos de outra. Então vamos ver aqui, o comparativo de superioridade com adjetivos curtos, que são aqueles que têm uma, duas sílabas, né? Nós temos aqui, em português, para indicar superioridade, ou seja, para indicar que algo é mais que o outro, nós usamos mais, aí o adjetivo e a palavra que, mais que. Então, nesse lugar aqui de adjetivo, a gente pode colocar qualquer adjetivo que existir. Mais feliz que, Ana é mais feliz que Eduarda, por exemplo. Mais alta que, mais baixa que, mais rico que, mais pobre que, mais inteligente que, etc. Em inglês, para os adjetivos curtos, vamos usar a seguinte fórmula. Olha, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa comparação no inglês. No português, vocês já sabem, é só colocar mais, coloca o adjetivo e a palavra que, mais alto que, etc. Aí você está fazendo comparação de superioridade. No inglês, como é que isso vai fazer? Aí você tem que lembrar, adjetivos curtos vai ter uma regra. Essa é a fórmula para os adjetivos curtos. Então, o que nós vamos fazer? É só a gente acrescentar ER no final dos adjetivos e acrescentar a palavra than, porque esse than significa que ou do que. Então, presta atenção que no português a gente coloca mais, aí o adjetivo e a palavra que. Aqui no inglês a gente só vai colocar ER no final do adjetivo, viu? E a palavra than, que vai significar do que. Por exemplo, todos esses adjetivos aqui eles são curtos, ou seja, são adjetivos pequenos, palavras pequenas, né? Então, smart, que é esperto ou inteligente. Para eu dizer mais esperto ou mais inteligente em inglês, é só eu acrescentar ER aqui no final, ó, smarter. Então, esperto, mais esperto. Alto, tall, alto. Taller, mais alto. O que mudou daqui para cá? Nós acrescentamos o ER no final do adjetivo. Sempre que tiver um ER no final de um adjetivo, é porque ele está sendo usado como comparação, viu? Small, pequeno. Smaller, mais pequeno. Presta atenção que nós, menor, né? Small, pequeno. Smaller, menor. Presta atenção que nós usamos aqui o ER no final. Cool, legal. Cooler, mais legal. Ou mais fresco, etc. Fast, rápido. Faster, mais rápido. Colocamos esse ER, aqui virou um adjetivo comparativo. Nós já estamos comparando, né? É mais rápido que alguma coisa. Late, tarde, para dizer que está assim, avançado. Não o período do dia, mas para dizer que está um período assim avançado, né? Está atrasado, mais ou menos. Late, tarde. Later, mais tarde. Presta atenção que aqui nós terminamos com E. Acrescentou só um R para ele ficar já com esse final de ER lá. Então, basicamente, é só acrescentar ER no final do adjetivo. Só que tem algumas exceções. Vamos ver quais são. Quais são as regras para colocar esses adjetivos com ER no final? Bem, se os adjetivos terminarem com E, então basta acrescentar o R, como a gente já viu. Nice, bonito, legal. Nicer, mais legal. Nice, legal. Nicer, mais legal. Terminou com E, colocou R.
no final. Então ficou a terminação ER, está fazendo a comparação. Late, tarde, como já vimos. Later, mais tarde. Tem um E, acrescentou só o R. Large, grande. Larger, maior, né? Grande, maior, que já é um comparativo de superioridade. Ele é superior ao outro em termos de tamanho, né? A segunda regra diz o seguinte: adjetivos terminados em Y, o que que a gente faz? Troca o Y por IR. Happy, feliz. Happier, mais feliz. Busy, ocupado. Busier, mais atrás ou mais ocupado. Presta atenção que em happy trocamos o Y por IR, ficou mais feliz. Busy, trocamos o Y por IER, então ficou busier, mais ocupado. Aí temos aqui um exemplo. Children are generally happier than adults. As crianças são geralmente mais felizes que os adultos. Presta atenção, happier than, mais felizes que. I am busier than before. Eu estou mais ocupado do que antes. Olha, agora temos a outra regra que diz dos adjetivos curtos, né? Adjetivos com uma sílaba apenas, né? Que terminam com uma vogal, consoante, aí a gente duplica a consoante. Por exemplo, big, consoante, vogal, consoante. A gente repete o último G, que é a consoante aqui, né? Big, grande, bigger, maior. Fat, fatter, gordo, mais gordo. Ó, fat nós temos só uma sílaba só, e é consoante, vogal, consoante. Então, qual foi a última consoante? A última letra foi a consoante T, então repete o outro T aqui e coloca R. Fat, gordo, fatter, mais gordo. Thin, magro. Aqui nós temos só uma sílaba apenas. As três últimas que terminam é consoante, vogal, consoante. Então a gente vai fazer o quê? Repetir a última letra, que é a última consoante, qual é o N. Então repete outro N. Então, thin, thinner, né? A outra palavra que era para eu ter colocado aqui era a palavra hot, que é quente, né? H-O-T. Então termina em consoante, vogal, consoante. A gente faz o quê? Com a última letra, o T. Então a gente coloca outro T e é R. Hotter, hotter, mais quente. Agora o comparativo dos adjetivos longos. Os adjetivos longos são aqueles adjetivos que têm de três ou mais sílabas. São aqueles que são os maiores, né? Então, para os adjetivos longos com três ou mais sílabas, a construção do comparativo em inglês é ainda mais parecida com a do português. Podemos traduzir literalmente. Em português, como é que a gente faz essa comparação? Mais, aí coloca o adjetivo do que, né? Por exemplo, mais inteligente do que e tal. Em inglês, se o adjetivo for longo, a gente não coloca ER, porque aquela regra do ER é só para os adjetivos curtos. Aqui a gente vai colocar more, parecido com o português. Ó. Esse more significa mais. Então, more, mais, aí repete o adjetivo e a palavra than, do que, né? Mais do que. É bem parecido com o português. Então fica assim, ó, por exemplo, a frase: My shoes are more expensive than yours. Meus sapatos são mais caros que os seus. Presta atenção que o adjetivo que nós usamos foi esse adjetivo expensive, que é caro. Então, esse adjetivo aqui ele é uma palavra longa. Então, por isso que a gente usou more than. A gente não usou expensiver. Não colocamos um R no final para ficar, né, naquela regra do R, porque que lá é para adjetivos curtos. Aqui, adjetivos longos, a gente usa more, repete o adjetivo do jeito que ele é, e a palavra than, coloca aí, né? Vamos ver aqui exemplos de adjetivos longos. Difficult, difícil. Expensive, caro. Intelligent, comfortable. Brilliant, interesting, beautiful, important. Presta atenção que são palavras grandes, né? Então a gente usa more difficult than, mais difícil do que. More expensive than, mais caro do que. More intelligent than, mais inteligente do que. More comfortable than, mais confortável que, etc. Então, thanks for watching. Bye for now.